Abra sua Bíblia lá, no livro do profeta Oséias. Eu espero que você esteja com sua Bíblia aí, também com uma canetinha para anotar algumas coisas aí. Nós estamos na reta final para fechar o estudo panorâmico devocional do Antigo Testamento. Nós já estudamos o Pentateuco, depois passamos pelos livros históricos, depois chegamos à poesia hebraica, depois entramos nos profetas maiores. Hoje nós vamos começar o estudo dos profetas menores. São 12 livros na língua hebraica, Dodecá, 12 livros, 12 profetas. E esses profetas, eles são menores, não por causa da importância, etc, etc. Eles são menores por causa do tamanho dos escritos. Ok? Porque tem crentão, tem crentinho. Tem profetão, tem profetinha. Não, isso não. Na Bíblia não tem isso. Tá certo? É igual um negócio de pecadinho, pecadão, né? Então, os profetas menores. Esses 12 livros, eles juntos, eles correspondem a 25% do todo o texto do livro do profeta Isaías. Por isso que eles são chamados de profetas o quê? Menores. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar rapidamente pelos 12, depois a gente volta para Oséias. Ok? São 12. Primeiro, Oséias. Oséias significa salvação ou libertação. A grande mensagem que Oséias vai trazer para o seu povo, para nós, é que Deus nos ama, apesar de todos os nossos pecados. Apesar de toda a nossa infidelidade, Deus nos ama. Depois de Oséias vem o quê? Joel. O presbiteriano não gosta muito de colocar o nome dos profetas nos filhos. Isso é coisa mais de pentecostal. O presbiteriano põe é Frederico, é Antônio Carlos, é nome de imperador romano, Marco Antônio. Agora, quando é da Assembleia de Deus, não. É Joel, é Oséias. É desse jeito. O presbiteriano é meio metido. Né? Agora, vamos lá. Joel, esse profeta maravilhoso. O nome Joel significa Javé, ou Yavé é Deus. E a mensagem que ele vai trazer para a gente é: o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. Você se lembra que quando Pedro faz o sermão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele fala que aquilo que estava acontecendo ali em Pentecostes, a descida do Espírito Santo, foi profetizado pelo profeta o quê? Joel. Depois de Joel vem o quê, gente? Vamos na sequência aí. Amós. O nome Amós significa fardo, carga. Então você não pode pôr no seu filho o nome desse. Qual é a mensagem dele? A mensagem é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Amós, ele vai combater o culto falso, o falso culto da sua época. Depois de Joel vem quê? Obadias. Obadias significa servo do Senhor. E toda a mensagem de Obadias foi contra Edom. Os edomitas, eles se alegraram com o castigo que Deus estava dando para Israel. Mas Deus traz uma mensagem poderosa nesse livro. Nós vamos tirar um domingo só para estudar Obadias. Depois nós vemos o missionário presbiteriano chamado Jonas. Jonas era calvinista. Jonas significa pomba.
pomba. A sua mensagem é: arrepende-te. Arrepende-te. É muito interessante o livro de Jonas. Porque Jonas, ele era calvinista. Ele declara no livro dele: a salvação vem do Senhor. Jonas era um cara que conhecia todos os atributos de Deus. Jonas foi um profeta que Deus havia usado ele bastante. Só que Deus manda ele como o primeiro missionário transcultural para Nínive, e ele então foge da presença de Deus. E aí vocês já conhecem a história, né? Que Deus vai atrás dele e ele faz a obra querendo ou não querendo. E Jonas foi o pregador mais bem sucedido de toda a história cristã, do cristianismo. Ele pregou um sermão com uma frase. Ele pregou um sermão para o ouvinte não se converter, e Deus converteu todo mundo. Então, há esperança para nós, né? Porque quando Deus quer fazer a obra dele, ele faz independentemente de nós. Depois de Jonas, qual é o outro profeta que vem? Miqueias. Miqueias significa quem é o Senhor. E a mensagem do seu livro é quem é como o Senhor. A ideia dele é o seguinte: não existe ninguém como Deus, como Yahvé. Miqueias foi contemporâneo. Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Mas Isaías, ele era um profeta dos palácios. Ele era um homem erudito. Era como assim o doutor Haroldo aqui, ó. Erudito. Professor de Direito da São Francisco, né? Homem que tinha acesso aos palácios, às pessoas importantes. Miqueias não. Era o profeta da favela, o profeta dos pobres. É tanto que Miqueias vai, né? Parece que Miqueias era do PSOL. Só criticava, só batia, só denunciava, né? É mais ou menos por aí. Ele é um profeta que trabalha nas bases, no chão da fábrica, está lá declarando tudo. Depois de Miqueias, veio um profeta chamado Naum. E Naum significa consolação. Consolação. Se Jonas levou a mensagem de conversão, de arrependimento para os ninivitas, Naum vai levar para a futura geração de Nínive a mensagem do juízo de Deus. Certo? E Nínive e Naum é um livro para você entender. É a profecia de Deus. Aquilo que Jonas queria que Deus fizesse com o povo ninivita, Naum vai declarar isso. Naum significa consolação. A sua mensagem foi a mensagem contra Nínive. Depois de Naum veio outro profeta. Qual é? Abacuque. Abacuque. O nome Abacuque na língua hebraica significa abraço. E a grande mensagem que vai ecoar através dos séculos é: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Depois de Abacuque, nós temos Sofonias. Sofonias. E Sofonias significa oculto do Senhor, ou o Senhor o escondeu. O Senhor o escondeu. E a grande mensagem que Sofonias vai trazer é: está perto o dia do Senhor. Está perto o dia do Senhor. Depois de Sofonias, vem os 3 profetas da reconstrução de Israel. Depois do cativeiro babilônico. Quais são esses profetas? Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 profetas são chamados os profetas da reconstrução. Da reconstrução. Você se lembra que quando Zorobabel, né, e Salatiel estavam construindo o templo, é só você ler o livro de Esdras, você vai descobrir que Ageu e Zacarias, eles estavam lá encorajando o povo para fazer a obra de Deus.
O nome Ageu é festivo em hebraico. Ageu foi um profeta da terceira idade. Ele foi um profeta maduro. Enquanto Jeremias era um profeta jovem, esse aqui era o profeta da melhor idade. Que tem gente que acha que é a pior, mas aí é discutível. Qual é a mensagem de Ageu? Ele vai falar sobre a glória da casa de Deus. A glória da casa de Deus. E a glória da casa de Deus não está no templo que ele estava reconstruindo e que depois Herodes reforma, mas a glória do templo de Deus está no fato de que Jesus Cristo iria entrar naquele templo e Jesus Cristo viria para edificar a sua igreja. Zacarias, o Senhor se lembrou. Zacarias significa o Senhor se lembrou. Qual é a mensagem que Zacarias vai trazer para o povo? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pela força humana, é pela força do Espírito. E terminando, o livro do profeta Malaquias. Malaquias é a palavra hebraico, malak, para mensageiro, para anjo. Então Malaquias, o significado do seu nome é o meu mensageiro. Se você for dar uma olhada lá no livro de Malaquias, você vai descobrir que o livro de Malaquias são sentenças de Deus contra o povo. Certo? São sentenças lavradas. É como o acórdão judicial. Deus simplesmente declara, né? E não é para discutir. Lá em Miqueias Deus chama, monta um tribunal, discute, mas lá em Malaquias não. Já é dado a sentença final. Então vamos voltar lá para Oséias. Nós cantamos aqui, fala minha alma, ó Cristo, como na antiguidade, né? Como é que Deus fala hoje? Fala pela palavra. Não fica dando ouvido para profetada, não, para falso profeta. Deus fala pela sua palavra. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, aos pais pelos profetas. Então a instrumentalidade do profeta foi falar com Deus, falar ao povo de Deus, aos pais, aos nossos pais, no passado. A revelação era fragmentada e era variada. Deus falava por sonhos, Deus falava por pensamentos, Deus falava de todas as formas. Com teofanias, com aparição de anjos, etc, etc, etc. Mas nos últimos dias, Ele nos falou pelo o Filho, a encarnação de Cristo. Ou seja, a plenitude da revelação de Deus é Jesus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Jesus, quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus então manda o Espírito, e esse Espírito inspira os apóstolos para que nós pudéssemos ter o quê? O texto da Escritura Sagrada. E Paulo vai colocar lá em 1 Coríntios, né, sobre os dons. Ele fala que o dom, a variedade dos dons no capítulo 12. No capítulo 13 ele vai falar sobre a excelência do dom do amor. Mas no capítulo 14 ele vai falar do dom da profecia. E Paulo está dizendo ali que a profecia é a pregação, o que? Da palavra de Deus. Certo? Então, quer ouvir Deus falar, meu irmão? Leia em voz alta a Bíblia. Deus fala com você. Certo? Então, o que está faltando hoje é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Foi feita a propaganda aqui do nosso devocional. E a gente tem reforçado esse argumento que todo mundo tem que ler a Bíblia todo dia. Estudar a Bíblia indutivamente. Por exemplo, vamos começar lá em Oséias, capítulo 12, capítulo 1. Oséias, capítulo 1, o que diz? Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei
Israel. Veja bem que Oséias viveu no reino dividido. 722 foi quando os assírios destruíram o reino norte, com as 11 tribos, cuja capital era Samaria. Foram os assírios que foram lá e destruíram. Lembram disso, né? Em 586 vem a destruição do reino sul, cuja capital era Jerusalém. 586, e quem foi que invadiu não foram mais os assírios, mas os babilônios. Os babilônios. E aí, os babilônios também são vencidos pelos medo-persas, e depois quem vai trazer o povo de volta do cativeiro babilônico vai ser Ciro, o rei da Pérsia. Agora vamos entender aqui. Oséias, a palavra do Senhor lhe foi o quê? Dirigida. Então não foi ele que diz, a partir de hoje eu sou profeta. Certo? Como eu falei aqui para vocês, que a primeira característica do falso profeta é que ele não foi chamado por Deus. Ele se faz profeta. Ele diz, a partir de hoje eu sou profeta. Profeta segundo a vontade dele. Se autoproclama profeta. Ou então, arruma outro de cabeça mole, de miolo mole, e diz, Deus está me falando que agora você vai ser profeta. Mas aqui está claro o texto. Não foi ele que se dirigiu a Deus, mas foi a palavra de Deus que foi dirigida a Oséias. Oséias significa salvação. Beri, o pai dele, no hebraico Beri significa o poço de Jeová. A fonte, o poço de Jeová. Ele provavelmente foi contemporâneo de Jonas. Veja que o seu ministério alcançou os dois reinos, o reino norte e o reino sul. Veja que ele profetizou na época de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses reis aí, esses 4 reis, são reis de onde? De Judá. De Judá. E Jeroboão, segundo, filho de Joás, rei, o quê? De Israel. Então ele foi um profeta que profetizou, né, para os dois reinos. O enfoque que ele dá nesse livro dele aqui está se dirigindo principalmente ao reino norte. Preste atenção. Os pecados que ele vai denunciar aqui, no seu livro, são mensagens que ele está pregando para o reino norte, antes que o reino norte fosse o quê? Destruído. Destruído. Preste atenção, porque nesses 12 livros aqui, os 12 livros, os Dodecá, eles não têm uma sequência cronológica. Certo? Esses profetas aqui viveram em tempos diferentes. Alguns simultaneamente. Mas então você está vendo aí, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, que significa salvação, filho de Beri, que significa poço de Jacó, poço de Javé. Nesse período da história que está aí. Ok? Vira a página aí, por favor. Versículo 2, o que é que diz aí? O que é que diz? Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Eu já falei para você aqui que vida de sacerdote era vida mansa. O sacerdote tinha o dízimo que a turma dava, tinha churrasco todo dia, porque todo dia tinha sacrifício. Então, a vida do sacerdote era como se ele morasse numa churrascaria. Não tinha problema. Seguia os turnos, ia para casa, tinha a cidade dos levitas. Então, o levita, o sacerdote, tinha vida mansa. Agora, profeta não. Profeta é só para levar pancada. Tá certo? E você vai descobrir que o profeta, muitas vezes, a sua experiência pessoal é a mensagem. Então, por exemplo, Deus pegou Jeremias uma vez e mandou Jeremias
né, andar com a canga nas ruas de Israel. Aqui Deus está fazendo uma coisa que, para mim e para você, é difícil demais de entender. Deus chega e diz para o... Primeira vez que Deus vai falar com o cara, diz: você vai casar com uma prostituta. Sabe por quê? Porque você vai ser, a sua vida vai ser a sua mensagem. É a mensagem que eu tenho para o povo. E aí, meus amados irmãos, como é que fica esse negócio aí com o mandamento que Deus diz: não o quê? Adulterarás. Como é que fica aí? Como é que você me explica isso aqui? Como é que a gente concilia um Deus que diz assim: não matarás, não adulterarás, e agora ele manda o profeta casar com uma prostituta? Alguns comentaristas dizem que ela se tornou prostituta. Certo? Era uma mulher assim, disfarçada, né? Depois que casa, é que ela assumiu esse lado. E alguns argumentam justamente para mostrar que quando Deus tirou Israel do Egito, Israel era como uma donzela. Né? Mas depois, Israel o que? Se prostituiu. Aí ele casa com essa prostituta chamada Gomer. Versículo 3, veja, gente. Versículo 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu o quê? Um filho. E aí é interessante, são 3 filhos. E esses 3 filhos representam o castigo de Deus para a nação de Israel. O texto é tão pesado, não sei se você já leu, releu isso aqui. Além de se prostituir, ter 3 filhos, provavelmente de pais o quê? Diferentes. Se é para fazer a comparação, tem que ser assim, né? Então, essa Gomer, ela tem 3 filhos porque ela vai se dedicar à prostituição. Ela vai abandonar o profeta e vai morar, e vai ser vendida como uma prostituta. Uma prostituta. E é tão interessante, irmãos, que Deus então, a partir do capítulo 3, disse-me o Senhor, versículo 1, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Versículo 2, o que é que diz aí? Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhes disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. O profeta vai, compra Gomer, paga o preço, traz ela de volta. Certo? E não tem relação com ela, justamente para dar um tempo para provar que o filho seria legítimo do profeta, não seria de outro homem. Então, deu uma pausa aqui nas relações ilícitas. Isso aqui vai simbolizar também o que Deus vai fazer por Israel, porque Deus, ele vai mostrar aqui que a relação entre o profeta e essa mulher que traiu o profeta, que foi infiel ao profeta, e que depois essa mulher desprezou o profeta, essa mulher destruiu o nome do profeta, a reputação do profeta. Esse profeta vai lá e ama essa mulher de novo, restaura essa mulher e traz essa mulher de volta para ser sua esposa. Então, veja bem, a divisão do livro de Oséias, de 1 a 3, a história do profeta. Do capítulo 4 até o capítulo 14, é a história de Israel. Então, se a gente pudesse dividir, para ficar mais... De 1 a 3, a esposa infiel.
do 4 a 14, a nação infiel. A nação infiel. Eu gosto de estudar os textos aqui, pegando versículo por versículo, certo? Então, a divisão está bem clara, em todos os comentaristas, de 1 a 3, a história da mulher adúltera do profeta, a história do profeta. Do capítulo 4 a 14, a história da infidelidade da nação de Israel. Vamos caminhar aqui. Capítulo 1, versículo 9. Grava aí, por favor, esse versículo. 1:9. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o quê? Vosso Deus. Irmãos, aqui está se usando a figura do filho, o quê? Ilegítimo. E pondo o nome do filho ilegítimo, a sua identidade para dizer, esse filho não é meu. Você já pensou nisso? Você é casado, tem sua esposa trai você, e o nome do filho não vai ser Júnior, nem filho, né? Vai ser o nome do cara que traiu você, ou o pai da criança. O que Deus está colocando aqui, irmãos, é uma denúncia muito séria, que é a questão do adultério espiritual. O que é o adultério espiritual? É quando nós não somos fiéis a Deus na nossa relação com Ele, de casamento, de comunhão. E aí você vai descobrir claramente que o profeta está ilustrando isso, porque qual era o papel do profeta no Antigo Testamento? Era chamar o povo da aliança para ser fiel o quê? Aliança. Vocês são povo de Deus, vocês têm compromisso com Deus, vocês são um povo casado com Deus. E vocês não podem trair Deus. Trair Deus era adorar ídolos. Trair Deus era prostituição espiritual. Agora vamos lá. Caminhar um pouquinho aqui, tem alguns versículos que eu gostaria de destacar. Oséias capítulo 2, versículo 6. Isso é versículo para crente. Então toma cuidado, porque Deus muitas vezes cerca os nossos caminhos com espinhos. Grife aí na sua Bíblia. O que diz aí? Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. E levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Cercar o nosso caminho com espinhos é fazer com que a gente fique preso nos nossos próprios, o quê? Pecados. E vem a disciplina de Deus, o castigo de Deus para nós. Vamos mais adiante. No capítulo 2, é como se fosse um álbum de casamento. Quem guardou aqui o álbum de casamento? Quem é dessa época de álbum de casamento aqui? Agora é o vídeo do casamento, né? Mas quem é casado há mais de 30 anos, e se casou duro como eu, tem álbum de casamento. Nesse capítulo 2, não dá para a gente ler tudo aqui, mas Deus vai colocar fotografias de quando Deus pegou ela lá. Israel era uma menina e foi trazendo o deserto e vai montando esse álbum de família, álbum de casamento. Certo? E o compromisso que Deus faz aí no capítulo 2, grifa aí no versículo 20. 2:20, grifa aí. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Deus já está prometendo, mesmo diante de toda essa infidelidade, Deus vai restaurar essa relação. Vamos lá.
Capítulo 3 é um capítulo curto, fala da longanimidade de Deus. Longanimidade de Deus. Capítulo 4, aí começa, do capítulo 4 até o capítulo 11, você tem Deus denunciando os pecados de Israel. Deus denunciando os pecados da nação de Israel. Veja no capítulo 4 que Deus começa como se fosse um grande tribunal. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem o quê? Conhecimento de Deus. Então, essa palavra contenda no hebraico é como se Deus reunisse o tribunal, chamasse todo mundo e disse, vamos fazer aqui uma avaliação, um julgamento do que está acontecendo. E Deus declara logo, de princípio, 3 coisas. Não há verdade, não há amor, nem há conhecimento. Essas 3 coisas se relacionam na Bíblia? Verdade, amor e conhecimento? O que vocês acham? Verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João diz, como é que nós provamos que conhecemos a Deus? Quando o quê? Amamos uns aos outros. Então, verdade, conhecimento e amor é um tripé da vida espiritual. É como aquelas 3 virtudes que Paulo coloca lá, a fé, a esperança e o amor. Paulo usa essas 3 virtudes para falar da maturidade cristã. Então estava faltando isso na terra que conhece Deus, na terra que diz que é terra do povo de Deus. Aí no versículo 2 ele vai dizer que o que só prevalece, e aí ele vai fazer aqui uma citação dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos. Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamento, homicídio sobre homicídio. Por isso, a terra está de luto e todo que mora nela desfalece. Desfalece. Grife, por favor, 4:6. Oséias 4:6. O que diz aí? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, irmãos, é uma consequência. Quando não há conhecimento de Deus, e conhecimento aqui não é um conhecimento teórico, mas um conhecimento experimental, é a teologia com a piedade junto, né? Você conhecer a Deus, você manter um relacionamento com Deus. Você alimentar esse conhecimento. Por isso que lá, no capítulo 6, versículo 3. 6:3, vamos lá. O que diz lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então esse conhecimento que está levando o povo à destruição, não é o conhecimento científico, não é o conhecimento intelectual, é o conhecimento fruto da relação com Deus, da intimidade. É o conhecimento relacional com Deus. E quando falta isso, o povo está sendo o quê? Destruído. Está sendo destruído. Então, eu me lembro que o pastor Paulo Júnior pregou um pouquinho sobre isso aqui. E quando o povo perde o seu conhecimento de Deus, acontecem algumas coisas aí. Primeira coisa que vem é a questão da idolatria. Idolatria. E eu quero que você se lembre de uma coisa. Idolatria não é apenas quando você está adorando um ídolo, Baal. Idolatria é quando você adora qualquer coisa no lugar de Deus. Até você mesmo.
Abra sua Bíblia na primeira carta de João, lá no no Novo Testamento. 1 João, capítulo 5, o último versículo dessa carta de João. O pastor John Stott diz que João escreveu essa carta todinha só para ensinar o que está no último versículo. O que diz aí? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Então, veja bem, no contexto de Israel aqui, né, no contexto de Oséias, o povo havia adulterado espiritualmente, quebrado a sua relação com Deus, adorando Baal, né, adorando a natureza. Havia os ídolos, postes ídolos, e havia também os ídolos chamados ídolos do lar. E eu quero chamar a sua preciosa atenção para o fato de que a mensagem de Oséias, ela é extremamente relevante hoje, porque hoje nós podemos estar praticando infidelidade espiritual contra Deus, traindo a Deus na nossa relação com Ele, quando colocamos outras coisas na nossa vida no lugar de Deus. Vamos caminhar um pouquinho? Oséias 4,14. O que diz aí? Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. O culto a Baal tinha também as prostitutas cultuais. E isso gerou a prostituição e o adultério no seio da família. Veja que a religião determina o quê? A ética. A conduta do povo, né? A ética do povo, ela cai e ela se desvirtua justamente porque houve uma corrupção da religião, da adoração a Deus. Vamos lá. No capítulo 5, versículo 4. 5:4. Eu queria perguntar uma coisa para vocês que são mais crentes do que eu, vamos ver aí. Diz aí, 5:4, o que diz aí? O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Explica para mim aí o que é esse espírito de prostituição. Hein? Não, porque eu já vi isso na igreja neopentecostal. Na igreja neopentecostal. Que a mulher botava chifre no cara, mas a culpa não é da mulher, é do espírito de prostituição. Não, isso não é coisa da carne, é coisa do espírito. Prostituição. Esse texto é muito interessante, meus amados irmãos, porque eu quero chamar a atenção para o fato de que existem forças espirituais, né? Forças espirituais que vêm sobre o povo de Deus, tentando esse povo, incentivando esse povo a atrair Deus. Então, Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, a nossa batalha é batalha espiritual. Batalha espiritual. Então, grife esse versículo aí. Grife esse versículo. Vamos caminhar. 6:1. 6:1. Oséias 6:1. Grife esse versículo aí também. Diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, o terceiro dia nos levantará
e viveremos o quê? Diante dele. Alguns entendem que esse versículo, aí o versículo 2, está se referindo à ressurreição de Cristo. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é que você coloque uma chavezinha, desenhe uma chave aí, aqui nesse 6:1, porque esse é o versículo-chave para muitos comentaristas, para você entender a mensagem do livro do profeta Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou no passado, mas nos sarará no futuro. Ele é o Deus que fez a ferida. Fez, está no passado. Ligará, está no futuro. Significa que não existe situação de relacionamento com Deus que Deus não possa o quê? Restaurar. Por mais que o crente, por mais que uma igreja, por mais que uma situação de uma pessoa com Deus, ela chegue num estado de infidelidade, mas Deus pode o quê? Restaurar. Amém? Esse Deus é fantástico, é maravilhoso. 6:3, você já conhece, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. A terra. Então, nesse crescimento de conhecimento com Deus, Deus manda a chuva para regar a terra. Vamos lá. 6:6, versículo que crente presbiteriano quer. Quando ele não quer vir para a igreja, ele diz, Deus não quer sacrifício. Deus quer o quê? Misericórdia. Então não vou fazer sacrifício. De ir para a igreja hoje, né? O que diz aí, gente? Pois misericórdia quero e não? E o conhecimento de Deus mais do que? Holocausto. Isso está se relacionando com o quê? Com o culto a Deus. Não adianta você oferecer um culto a Deus, não adianta você ser um legalista, se você não pratica o que é misericórdia. Oi. Eu acho que é Deus, não? É. Veja aí no... Veja no versículo 7, é a primeira vez que aparece. A gente na teologia diz que lá com Adão houve a aliança das obras, não é isso? Aliança das obras. Deus promete a Abraão, diz, Abraão, se você me obedecer, você jamais será expulso do paraíso, você vai viver aqui eternamente. Mas se você desobedecer, certamente você o quê? Morrerá. Veja que Oséias vai citar algo que os teólogos usam para dizer que Deus fez com Abraão aliança das obras, tá aí, mas eles transgrediram a aliança como o quê? Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Então coloca aí, aliança das obras. Depois que houve a quebra da aliança das obras, Deus revela a aliança o quê? Da graça. E a graça está dividida, essa aliança está dividida em 2 testamentos. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Se a gente pudesse usar a linguagem dispensacionalista, a gente diria que a graça de Deus ela está em 2 dispensações. Antiga aliança e nova aliança. Mas essa aliança é a aliança da graça. Porque ninguém foi salvo no Antigo Testamento se não foi pela graça. Todos foram salvos pela graça. Abraão creu. Noé achou graça aos olhos de Deus. Todos que venceram pela fé. A graça já estava operando no Antigo Testamento. Ok? Por isso que a sua Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Vamos lá. Capítulo 6, encerra por aí. Capítulo 7, versículo 10, 7 e 10. Grife esse versículo aí na sua Bíblia.
O que diz aí? A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. A soberba precede o quê? A ruína. E é tão interessante aqui que a soberba acusa. Assim como existe o discurso na arquitetura, você olha para um prédio e aquele prédio simboliza uma época, simboliza uma linha arquitetônica. Quando você olha para alguém e vê a soberba na pessoa, essa soberba o que? O acusa. O acusa. Assim como, né, a linguagem da comunicação, os símbolos comunicam alguma coisa. Não sei se você já viu aquela propaganda da Coca-Cola, que aparece a marcazinha da garrafinha, daquela que a gente toma, que vem cheia de gás, né? Ele pergunta, que marca é essa? Ele não precisa apresentar o nome Coca-Cola, porque aquilo faz parte do discurso publicitário, né? Publicitário. Por isso que o sangue fala. Por isso que o pão e o vinho falam. E aqui é muito interessante, a soberba de Israel abertamente o acusa. O acusa. Capítulo 8, o castigo está próximo. Esse capítulo 8, grifa aí o versículo 7, por favor. Porque semeiam ventos e cegarão o quê? Tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comerão os estrangeiros. Grifa esse versículo aí. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículo que eu queria destacar aqui. Versículo 17. O que diz aí? O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem. E andarão errantes entre as nações. Coloca do lado aí o Salmo 81. Deus fala, o povo não ouve. Então Deus deixa o povo andar na dureza dos seus pensamentos. Isso se chama a vontade, o quê? Permissiva de Deus. É isso que vocês querem? Então seja feita a vossa vontade. Eu vou deixar vocês vivendo dos próprios interesses de vocês. Capítulo 10, meus amados irmãos. Capítulo 10. Israel semeou malícia e cegará destruição. Grife o versículo 14, que é o versículo de avivamento. Todo avivamento começa aí com o versículo 14. O que diz aí? Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. 6:12. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. 10:12. Desculpa, 10:12. Esse é um versículo que é usado e que é citado e que é orado nos períodos de avivamento da história. Prepara o campo, prepara tudo e aguarda que venha o quê? A visitação divina, a chuva de Deus. Capítulo 11. Esse é um capítulo também onde Deus revela o seu amor. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, chamei o meu filho. Então Deus nos amou, e Deus nos escolheu, e Deus nos chamou. E aí Ele vai trabalhando aí. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a baliza e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os
curava. Grife o versículo 4 aí, na sua Bíblia. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse capítulo é um capítulo lindíssimo, porque Deus vai restaurar Israel, apesar de todo o seu pecado. Oséias capítulo 12, vem a doutrina aí da eleição de Deus. Mas não vamos entrar nesse assunto. Só queria que você gravasse aí o versículo 3. No ventre, 12:3, pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Jacó lutou com quem, gente? Com Deus. Quando a gente lê lá em Gênesis, um anjo, né? O anjo do Senhor. Aí, a Escritura está afirmando que ele lutou com Deus, no sentido de que aquele anjo, provavelmente era um anjo do Senhor. Capítulo 13, o castigo definitivo, versículo 9. Grifa aí o versículo 9. 13, 9. O que diz aí? A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o quê? O teu socorro. A tua ruína vem de ti. O teu socorro vem de Deus. A nossa ruína somos nós que cavamos. O nosso socorro vem de Deus. Capítulo 14 é um capítulo lindíssimo. Lindíssimo. São as promessas de perdão. E Deus está chamando Israel, volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás o quê? Caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. E aí ele vai dizer, não adianta vocês correrem para a Síria, não adianta vocês correrem para lugar nenhum. E Deus vai falar uma coisa extraordinária aí, irmãos. Versículo 4, grife esse versículo. O que diz aí? Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Se existe o espírito da prostituição, existe o quê? A cura para a infidelidade. Deus cura. Versículo 5, serei para Israel como orvalho. O orvalho. E essa figura do orvalho aqui, dá para a gente viajar na maionese à vontade. O orvalho vem de cima. É Deus que manda. O orvalho vem sem fazer barulho. O agir de Deus, muitas vezes, ele vai agindo como se estivesse caminhando por dentro das águas, sem deixar pegadas. O orvalho cai justamente quando a noite está mais escura. É que o orvalho cai. O orvalho, quando cai, faz com que tudo floresça. E diz aí, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Aí no versículo 6, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor, e aí vai colocar as consequências do avivamento de Deus na vida do seu povo. Né? Quando Deus visita o seu povo como orvalho, o seu povo floresce, o seu povo cria raízes, o seu povo se esparrama, o seu povo ganha beleza, o seu povo influencia pelo cheiro. O seu povo alimenta, porque se torna como o vinho do Líbano. E no versículo 8, ele diz, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei, cuidarei de ti. Sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Como é que Oséias termina? Versículo 9, último versículo. Vamos ficar de pé para a gente ler juntos. Esse profeta que encarnou a sua mensagem. Ele diz,
A mensagem que eu tenho para vocês está no meu casamento, na minha família, na minha vida. Eu sou a mensagem. Ele termina dizendo o quê? Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saibas. Porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Senhor Deus, que essa palavra de Oséias sirva para encorajar o nosso coração. Que o Senhor possa nos sarar de toda infidelidade, de toda coisa errada, Senhor, que existe na nossa vida. Inclina o nosso coração para fazer a Tua vontade, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui, que cada um nesta manhã seja encorajado a ter uma vida mais próxima de Ti, Senhor. Nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, nós vamos ter um intervalo, 15 minutos para começar o culto.